O caminho da paz. Buscas realmente viver em paz? É um desejo que invade a sua alma de forma incondicional? O que tens feito para chegar em tal estado da alma? O que tens buscado? As glórias da terra? Tem enxugado as lágrimas daqueles que sofrem? Tens levado consolo e uma palavra amiga aos infelizes? Tens levado o alimento para aqueles que têm fome? Tens saciado a sede dos sedentos? Tens sido um porto seguro para aqueles que estão atormentados? Levas um ombro amigo aos tristes? Encontrarás a paz distribuindo as bênçãos que estás ao teu alcance e que Deus te concedeu. A paz não se alcança com o dinheiro. A paz se busca com a alma em comunhão com Deus. Viver em paz é seguir os princípios do amor a Deus e ao próximo, além de amar a si mesmo.
as memórias que perdi e que desejo relembrar, são como sonhos perdidos no tempo. Que soam na lembrança como vidas não vividas, como estradas que guardam meus passos.
e me sustém, e me ampara em plena escuridão. Olhando o horizonte, atrás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olhando o azul do céu, vejo as estrelas e sinto seu poder. O riso descontraído de uma criança, quanta beleza traz. Por isso eu canto, enxugo o pranto, meu Deus de amor, amor e paz. Vou pela vida cantar seu grande amor, anunciar a toda gente. Vou dizer que esse amor todos devem ter. Grande amor, sublime amor de meu Deus. Grande amor, sublime amor, o amor de Deus. Arte de servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Mateus capítulo 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades. Aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar. Outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho Homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto ocorre por conta do uso frutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não esqueçamos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Jesus, Mestre amado, abençoa-nos, Senhor, nesta noite, para que possamos ouvir as lições, os ensinamentos,
possamos meditar sobre eles, transformando, Senhor, o nosso interior, melhorando nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras. E que essas lições do Senhor sirvam de consolo, de instrução à nossa alma, amparo, forças para superarmos as nossas dificuldades íntimas. Sejam um sustentáculo na nossa luta diária, Mestre. Nós agradecemos, querido Mestre, pela oportunidade, pelas bênçãos que o Teu amor nos oferece todos os dias em nossa vida. Agradecemos pelas lições que nos envia, pelos eflúvios celestes que os Teus mensageiros derramam sobre nós, aliviando nossas chagas, confortando nossos corações, iluminando nossos atos e palavras de cada dia. Ajuda-nos, pois, Mestre, a sermos, então, Teus leais servidores. Agradecemos, Senhor, enfim, por tudo que a vossa misericórdia nos oferece, hoje e sempre em nossas vidas. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Nosso estudo da noite do Livro dos Espíritos, ele aborda o livro segundo, ou a parte segunda do Livro dos Espíritos, em que ele busca trazer conhecimentos relativos ao mundo espírita ou dos espíritos. No capítulo 1, nós vamos dar sequência dessa parte segunda do Livro dos Espíritos. Nós vamos refletir um pouquinho sobre a escala espírita, né? A escala espírita foi uma divisão que Kardec, com o auxílio dos espíritos que contribuíram com a codificação, fez para que nós pudéssemos compreender melhor como agruparmos os diversos tipos de espíritos que existem na criação de Deus, né? E para isso Kardec criou ordens, né? Fez uma divisão por ordem. Essa divisão não é uma divisão absoluta, é uma divisão relativa. Ele criou essa divisão para facilitar a nossa compreensão. Então ele criou a terceira ordem, onde ele coloca os espíritos imperfeitos, né? E ele classifica os tipos de espíritos imperfeitos. A segunda ordem ele coloca os bons espíritos. E na primeira ordem ele coloca os espíritos puros. No nosso estudo de hoje, nós, em função do que já foi visto nas reuniões anteriores, vai abordar, dentro da segunda ordem, os espíritos prudentes ou de sabedoria,
como alguns trazem, né? Então, no estudo passado foi feito uma reflexão sobre os espíritos sábios, né? Na anterior, sobre os espíritos benévolos, né? Só para recapitular rapidamente, os benévolos são aqueles que têm uma característica de ter, já trazer consigo a bondade, a preocupação em fazer o bem, né? Os espíritos sábios são aqueles que desenvolveram mais a ciência, o conhecimento científico, né? E o nosso estudo de hoje é os espíritos prudentes. O que caracteriza os espíritos prudentes? Os espíritos prudentes são caracterizados, primeiro, os valores morais que carregam. Então, dentro dessa categoria, dessa ordem de bons espíritos, os prudentes, eles estão acima, né? Eles são espíritos mais evoluídos que os sábios, que os benévolos, em função do que eles já construíram para consolidar a sua estruturação como espírito. Quais os valores que eles já conquistaram? Então, o espírito prudente, ou o espírito de sabedoria, ele carrega valores morais mais elevados que os anteriores já estudados, né? Mas também trazem o conhecimento do lado científico, da ciência também. Predomina os valores morais, mas ele traz consigo o conhecimento científico que formam o seu arcabouço estrutural de espírito já mais evoluídos que os que nós estudamos anteriormente, né? Tanto os da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, como os outros dessa segunda ordem, que são os benévolos, os sábios, os espíritos prudentes ou de sabedoria, têm essa característica de evolução maior que os demais, tá certo? Bem, o Evangelho traz pra gente o seguinte ensinamento, o Livro dos Espíritos traz pra gente o seguinte ensinamento: caracterizam-se os espíritos prudentes pelas qualidades morais da ordem mais elevada, sem possuir conhecimento limitado. São dotados de capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. Então, eles têm desenvolvido o seu lado moral bem elevado, mas eles também carregam em si, né, o conhecimento intelectual, o conhecimento das ciências que envolvem a vida, as ciências naturais e todas elas. E apesar do seu
desenvolvimento moral mais elevado, ele também traz esse conhecimento intelectual já avançado e evoluído. E isso coloca na condição de espíritos num estágio de evolução maior que os demais, né? Então são espíritos que trazem em si, né, valores que não são os valores do mundo, não trazem as imperfeições do egoísmo, do orgulho, porque ele já possui qualidades morais mais avançadas, mas ainda não tem conhecimentos limitados e não possui os valores morais que caracterizariam um espírito puro, por exemplo. Eles ainda precisam de mais desenvolvimento, também no campo moral como no intelectual, apesar de que já possuem um desenvolvimento moral e intelectual muito mais avançado do que nós, né, que ainda estamos engatinhando nesse processo de evolução espiritual. Nós que ainda carregamos muitas imperfeições, muitos defeitos, ainda carregamos em nós o orgulho e o egoísmo, né? E agora, todos nós, à medida que nos esforçarmos, à medida que buscarmos a nossa evolução espiritual, buscarmos conhecer melhor os mecanismos da filosofia que Jesus trouxe para nós, e ao mesmo tempo desenvolver nossa intelectualidade, nós vamos alçando voos até nos colocarmos na condição de um espírito com este perfil, né? Mas esse não é o último estágio da evolução. Ele ainda existem caminhos a serem trilhados. Cabe a nós nos esforçarmos para conseguirmos, né, trilharmos o quanto antes esses caminhos, adquirindo valores morais, qualidades morais que nos colocarão na condição de espíritos mais evoluídos. Para isso, nós precisamos combater as nossas imperfeições de hoje, olhar para dentro de nós mesmos e buscar reconhecer as nossas limitações, as nossas imperfeições, combater o nosso orgulho, exercendo mais a humildade, nos esforçando para sermos mais humildes, combatermos o nosso egoísmo, praticando, vivenciando a caridade. E, ao mesmo tempo, buscando o conhecimento intelectual, o conhecimento das leis da natureza, da biologia, da física, da matemática, da química, que nos propiciarão condição de evoluirmos de uma forma mais harmônica e uniforme.
Porque não adianta eu evoluir no aspecto moral e deixar o intelectual. Não adianta eu evoluir no intelectual e deixar o moral. Eu preciso das duas asas para que meu desenvolvimento se torne um desenvolvimento sólido, que vá de fato me levar para a condição de um espírito mais evoluído e mais elevado. Que o Mestre Jesus possa nos inspirar nas nossas buscas, né, nas buscas que fazemos para conhecermos a nós mesmos, nos tornarmos espíritos melhores. E que o nosso esforço possa nos propiciar o quanto antes adquirir as qualidades morais e as qualidades intelectuais para alcançarmos estágios evolutivos de forma mais consolidada e mais rápida possível, porque isso vai ser bom para nós. Isso vai ser muito importante para nós e, consequentemente, será para os nossos semelhantes, porque à medida que nós nos evoluirmos, nós nos tornarmos criaturas boas, cada vez melhores, mais afinadas com os ensinamentos de Jesus, com as leis de Deus, melhor será para aqueles com quem convivemos, porque nós estaremos trabalhando, vivenciando esses valores que não são valores egoístas, só para mim. São valores para mim e para todos os irmãos com quem nós convivemos. Que Jesus nos auxilie, que a gente consiga galgar a nossa escala evolutiva de uma forma estruturada o quanto antes. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. O tema de hoje é a parábola dos talentos, à luz da doutrina espírita. E a ideia é trazer algumas reflexões sobre os profundos ensinamentos que essa parábola nos traz para a nossa vida, para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, né? Uma das maiores dificuldades que nós temos é aplicar os ensinamentos que a gente vai desenvolvendo e construindo ao longo dos nossos estudos dentro da doutrina espírita. E Jesus nos falava por parábolas, ele contava histórias, e dentro dessas histórias há uma profundidade, uma imensidão de conhecimentos e de lições que nós devemos apreender para poder empreender nas nossas vidas, na nossa rotina. Então, para a gente começar, eu vou tomar uns minutinhos do tempo de vocês para ler a parábola, porque talvez alguns de vocês não se lembrem exatamente de todos os detalhes que ela traz, e vai ser muito importante aqui na nossa análise. Então, eu vou fazer a leitura que tem aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. A parábola diz o seguinte: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebeu 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo.
Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a prestar contas. Veio o que recebera 5 talentos, ele apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e colho onde nada coloquei, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu tirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Está em Mateus, no capítulo 25, dos versículos 14 a 30. Essa parábola certamente nos faz pensar, porque algumas coisas nos parecem contraditórias, né? A gente consegue identificar ali, por exemplo, algo que nos parece ser a maldade, entre aspas, desse senhor, que só porque aquele servo não aplicou o dinheiro, ele foi castigado, perdeu tudo que tinha. Então a gente parece que percebe algumas incoerências. Mas quando a gente analisa a parábola à luz dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, a gente vai identificar uma série de lições que nós podemos aplicar na nossa vida. Então, para a gente começar, vamos entender rapidamente aqui a origem dessa palavra talento, que hoje a gente aplica muito mais como um dom, uma habilidade, né? Mas a palavra, ela vem do latim talentum e do grego talanton. E o significado era escala, balança, ou seja, tratava-se de uma unidade de medida que fazia essa medição de quantidades de massa. E por ser essa unidade de medida, nos tempos antigos, lá nos tempos de Jesus, esse termo era utilizado também para se referir à moeda, as quantidades de ouro e de prata. É por isso que na parábola a gente vê essa referência do talento como se fosse, né, esse sinônimo de moeda. Tanto que o Senhor questiona o servo que não fez nada com o talento que recebeu, dizendo que ele deveria ter aplicado esse talento junto aos banqueiros. Vamos identificar agora, sabendo a origem do termo, o que cada elemento, personagem aqui nessa historinha representa. O primeiro termo que aparece, que a gente tem que analisar, é o Senhor. É fácil, né? O Senhor aqui dos servos, que cuida desses servos, é Deus, nosso Pai, que zela por todo nós, desejando que cada vez mais possamos nos desenvolver. Os servos. Quem são os servos? Somos nós, toda a humanidade. Então, aqui a gente vai conseguir analisar esses diferentes tipos de indivíduos. Quem são esses que recebem 5, 2, 1 talento? Nós estamos nesse meio. E ali a gente identifica
personalidades, características psicológicas. Então, os servos representam cada um de nós. Os talentos, a gente já viu que, de modo geral, a origem do termo tem a ver com moeda, mas qual é o significado que Jesus quer nos passar quando conta essa historinha, quando cita os talentos? Ele diz que os talentos são bens e recursos que a providência nos outorga para serem empregados em benefício próprio e dos semelhantes. E certamente todos nós recebemos talentos. Nós temos alguma coisa em nós que deve ser usado ou pode ser usado tanto em nosso benefício quanto em benefício dos semelhantes. Vamos começar pela saúde, a inteligência, os membros, o corpo físico que nós recebemos para que possamos aplicar com diversas finalidades, tanto para a gente, né, objetivando o nosso desenvolvimento, quanto para o próximo, né, fazendo com que os outros também progridam na escala evolutiva e assim fazendo com que toda a sociedade vá caminhando para o progresso. O tempo concedido para a movimentação dos talentos. À luz da doutrina espírita, esse tempo que o servo tem para trabalhar o seu talento é a nossa encarnação. É o período de uma existência terrena, que varia de indivíduo para indivíduo, né, conforme a nossa programação. Então, cada um de nós recebe esse talento e tem o tempo de uma vida na Terra para trabalhá-lo. E a gente já viu, né, trabalhá-lo para o nosso próprio desenvolvimento e para o progresso e desenvolvimento da coletividade, daqueles que estão mais perto de nós. E uma coisa que talvez chame a atenção de cara na parábola é a distribuição desigual desses talentos. Certamente vocês devem estar pensando, né? Por que um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu só 1? O que justifica essa distribuição desigual dos talentos? A gente vê no texto da parábola, logo no início, quando no trecho de Mateus, Jesus teria dito que o servo distribuiu os talentos segundo a capacidade de cada um. Então, essa distribuição dos talentos tem a ver com o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Conforme aquilo que já temos desenvolvido das nossas experiências adquiridas na presente e em encarnações anteriores, nós temos o que podemos chamar de ferramentas para melhor trabalhar esses talentos. Então, quanto mais ferramentas nós temos, naturalmente, nós temos mais possibilidades para desenvolver mais talentos. Então, é essa capacidade individual, que não é injustiça. A gente percebe que cada um tem as ferramentas que conquistou ao longo desta ou de outras existências. Quais são as ideias valorizadas aqui nessa parábola? A gente vai ver que algumas eu coloquei aqui, né, mas talvez a gente possa lembrar de outras ideias mais, mas de cara, o que a parábola valoriza é o trabalho. Porque ela nos convida a nos mexermos, a usar os talentos que recebemos. E essa mensagem é clara quando o Senhor condena a atitude daquele servo que recebeu apenas um talento. Então, se ele recebeu algo, é porque ele deveria ter trabalhado com aquele elemento para aprender, crescer, se desenvolver. Então, aqui a gente tem a lei do trabalho claramente colocada em ação. E quando a gente fala da lei do trabalho, né, nós sabemos que se trata de uma necessidade para o nosso desenvolvimento. A nossa sociedade, a sociedade terrena, ainda encara o trabalho daquela origem, né, do tripalium como um castigo, mas o trabalho, ele deve ser encarado como uma das principais ferramentas que nós temos para crescer, aprender e desenvolver o nosso intelecto.
lembrando dos princípios da doutrina espírita, que para alcançarmos o desenvolvimento moral, nós temos que primeiro promover o desenvolvimento intelectual, porque sem esse desenvolvimento intelectual, nós não somos capazes de compreender, discernir, analisar, como Kardec tanto nos cobra, né? Essa racionalização de tudo que vemos e ouvimos. Então, somente vamos desenvolver o trabalho, o intelecto, por meio do trabalho. E ainda, lembrando do Livro dos Espíritos, sobre a lei do trabalho é toda ocupação útil, porque qualquer coisa que fazemos com coração e dedicação nos traz ensinamentos. E aí a gente já conecta essa ideia do trabalho à ideia do esforço, que também está visível na parábola, porque uns se esforçam mais e transformam 5 em 10, enquanto outros, mesmo tendo recebido apenas um, nada fizeram. E aí, o que o Senhor faz? Ele valoriza aquele que se esforça. E todos nós temos que buscar nos esforçarmos. Juntamente com a ideia de que trabalho é um castigo, a gente também tem um contexto mundial, social, pela lei do menor esforço, né? Quando, na verdade, a gente precisa entender, compreender que o esforço traz valor, faz com que a gente efetivamente aprenda. Quando a gente vê, por exemplo, uma criança pequenininha carregando algo pesado, a gente já imediatamente vai e quer ajudar. Mas quando ela carrega aquele algo pesado, ela se esforça e vê que ela é capaz. E ela se sente bem, isso faz bem para a autoestima, né? Porque às vezes ela imagina, poxa, eu sou tão pequenininha e consigo carregar algo tão pesado. Então, o nosso esforço promove um sentimento muito bom dentro da gente. Por isso, nós temos que buscar nos esforçarmos em tudo aquilo que fazemos. E, naturalmente, algo que está embutido aqui dentro da parábola é a ideia de confiança. Porque Deus, que é Pai de amor, confia na nossa capacidade e nos entrega o que Ele tem de melhor dentro de cada uma das nossas condições. Ele nos entrega esses talentos para que a gente trabalhe da melhor maneira possível. Então, a confiança no gesto de o pai entregar aos seus filhos talentos. E a conquista, né, que é individual. Por mais que a gente tente falar, exemplificar, cada um constrói o seu caminho. E quando a gente estuda a doutrina espírita, começa a compreender as mensagens de Jesus, aquilo que a gente dizia no início, a gente precisa se esforçar para trabalhar e colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende para ir conquistando valores. E dentro de todo esse contexto, dentro do tempo que temos para trabalhar os nossos talentos, surgem as oportunidades, as experiências que vão testando aquilo que já sabemos, aquilo que precisamos aprender. Então, as oportunidades estão colocadas. Aliás, até se a gente pensar, né, ao receber um talento, já é uma oportunidade, porque a gente recebeu algo sobre o que a gente precisa movimentar, trabalhar, transformar. E vocês, quais serão os seus talentos? O que será que nós temos que, por vezes, a gente não dá valor? Quando a gente vê ainda, no contexto atual, né, os jovens procurando, por exemplo, uma profissão. E aí, de repente, ele tem uma certa habilidade para algo que não dá dinheiro no nosso contexto de sociedade. E aí os pais orientam, não vá fazer isso, faça outra coisa, busque um trabalho mais rendoso, né, que lhe traga mais frutos materiais. E aí esse indivíduo vai, ouve os familiares, busca uma outra profissão e talvez nunca se satisfaça como indivíduo, porque ele pode vir a trabalhar a contragosto, e o seu trabalho talvez não vá ter o mesmo rendimento, ele não vá se esforçar tanto,
porque talvez ele faça aquilo que ele não goste. E aí a gente vê, né, tantas pessoas que largam carreiras, profissões renomadas para virarem cozinheiros, confeiteiros, qualquer outra coisa, né, menos conceituadas, sem nenhum prejuízo de valor aqui as profissões, mas para seguir o sonho, para seguir uma carreira que te realiza. E aí a pessoa se vê, né, na maior felicidade. Então, essa é a mensagem principal, né? Que pensemos nos nossos talentos e procuremos desenvolvê-los. Emmanuel, no livro Luz Acima, o livro ele é psicografado por Chico Xavier, da autoria do irmão X, Humberto de Campos, diz assim: melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Acho extremamente importante essa frase final. Deus distribui igualmente os talentos a todos. Agora, depende de nós desenvolver a capacidade para receber 5, 3, 2 ou 1, porque receberemos conforme a nossa capacidade, mas nós podemos melhorar a nossa capacidade e cada vez mais receber mais talentos. Aqui Emmanuel é claríssimo, né? Competindo a nós a solução do problema, alusivo à capacidade de receber esses talentos. Então, basicamente, estamos falando em motivação, vontade para trilharmos um caminho mais produtivo. A partir de agora, eu vou trazer para vocês uma interpretação bastante interessante sobre o que seriam esses talentos que cada um desses 3 servos recebeu. Eu questionei agora há pouco, né? Pedi que você refletisse aí. Qual é o seu talento? Será que você está usando esse talento para se desenvolver, para se melhorar, para ajudar as pessoas que te cercam? Então, a gente vai ver quais seriam os possíveis talentos que Deus entregou a cada um desses servos. Antes, no livro Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares, ele nos diz quem seriam cada um desses 3 servos, de modo bem genérico. Então, aqueles que receberam 5 talentos seriam espíritos mais experimentados, mais vividos, que aqui reencarnam para missões de repercussão social. Vamos relembrar aquilo que Emmanuel nos disse há pouco, que para recebermos mais talentos, temos que desenvolver maior capacidade. E essa capacidade, ela vai ser desenvolvida ao longo de várias experiências encarnatórias nos diversos mundos pelo universo. Então, esses servos que receberam 5 talentos são mais experimentados, mais vividos, têm mais conhecimento, portanto, mais capacidade. A eles são dadas missões que têm repercussão social. O reflexo dos seus talentos atua diretamente em toda a sociedade. Humberto de Campos, então, no livro Luz Acima, vai dizer o seguinte: analisem comigo, vejam que interessante. O primeiro servo teria recebido os seguintes talentos: saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. Em que será que ele transformou esses talentos que ele recebeu? Pensem aí. Vamos imaginar, né? Eu diria que a maioria de nós, pelo menos um desses talentos também recebeu. Nós, pelo menos a maioria, em seus diversos graus, temos saúde. O que fazemos com a saúde que temos? Então, nos diz aqui Humberto de Campos que este servo disse o seguinte ao devolver os talentos a Deus: respeitando a saúde, adquiriu tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade, em teu nome, ganhei a ordem. Então,
Então vejam, né, as possibilidades que nós temos de desenvolver os talentos que recebemos. E analisando de modo bem genérico, né, quando temos saúde, cuidamos do nosso corpo físico, do nosso instrumento, do veículo que nos permite estar neste planeta, nesse momento, nós conseguimos uma existência mais prolongada, se nos alimentamos de modo sadio. E, aliás, eu falo de alimento material e alimento etéreo, alimento virtual, porque os nossos pensamentos, nosso espírito, também se alimenta de tudo que vê, de tudo que ouve. O que será que estamos ouvindo, vendo, lendo? São coisas nutritivas que fazem bem ao nosso espírito ou nos trazem preocupação, perturbação, irritação? Quando a gente está almoçando e assistindo um programa de telejornal, por exemplo, que traz notícias desagradáveis, será que esse alimento faz bem? A nossa digestão certamente já fica comprometida, a absorção de nutrientes, vitaminas. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio em tudo. Só falando aqui no item saúde, né? Então, quando nós cuidamos do nosso veículo completamente, de modo integral, a gente conquista uma existência mais prolongada, adquire o tempo, e por aí vai, né? Então, aqui uma possível análise destes 5 talentos. E aquele que recebeu 2 talentos? Então, os que receberam 2 talentos são aqueles que estão destinados a tarefas mais restritas, talvez de âmbito familiar, nos diz o Rodolfo Caligares. Humberto de Campos diz que o segundo servo teria recebido os 2 seguintes talentos: inteligência e poder. Todos nós dispomos em diversos graus de inteligência. O que fazemos com ela? O servo retribuiu dizendo: elevando a inteligência, obtive o trabalho, e submetendo o poder à tua vontade sábia, atraí o progresso. E a gente vê, né, aqueles indivíduos detentores de poder, será que efetivamente atraem progresso sobre a sua trilha, sobre a sua jornada? Então, nessa interpretação de Humberto de Campos, fica muito clara a necessidade que nós temos de bem aplicar os talentos que recebemos, seja individualmente ou diante da coletividade. E o terceiro servo, que é aquele que mais nos interessa. Os que receberam um talento não têm outra responsabilidade senão o de promoverem o progresso espiritual de si mesmos, mediante a aquisição de virtudes que lhes faltam. Acho que somos nós, né? Porque nós recebemos justamente a tarefa de trabalharmos para o nosso próprio desenvolvimento. Quanto a doutrina espírita nos fala, né? Olha para dentro de ti, busca se melhorar, se reformar, se transformar. Paulo deixou de ser o homem velho, deixou de lado o homem velho para que o homem novo nascesse. Será que nós estamos nos dando essa oportunidade? Porque nós recebemos esta condição, esta ferramenta. A encarnação é a ferramenta para trabalharmos esse talento e nos promovermos, analisando as virtudes que nos faltam, aquelas que podemos já adquirir. Então, unicamente recebemos essa qualidade. E o que fizemos com ela? O que estamos fazendo, né? Vamos ver aqui, ó. Então, o terceiro servo recebeu apenas um talento. O que será que é esse talento? Na interpretação de Humberto de Campos, Deus teria dito: apossa-te desta lâmpada sublime e segue. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu campo de trabalho, em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Então, o talento que recebemos nessa encarnação, e olha, eu não estou aí pessoalmente com vocês, nem com quem está ouvindo aqui a palestra online, mas certamente não tem ninguém aqui que não tenha algum pingo de dor na sua existência, já passado por ela, esteja passando, porque nós estamos, afinal, ainda, né, num planeta de provas e expiações, e a dor é a nossa companheira.
e o como nós podemos encará-la, não como algo ruim. Veja que bonito, né? A dor é o dom celeste da iluminação espiritual. É a ferramenta que pode nos transformar. Quando as coisas estão muito fáceis, tudo muito tranquilo, a gente até esquece que Deus existe. Mas quando as situações ficam complicadas, quando surge alguma dificuldade, um obstáculo no caminho, a gente lembra de orar. Lembra que existe um Pai que olha por nós e nós começamos a perceber que precisamos de ajuda, que somos pequenos, que precisamos modificar muitas das nossas atitudes. Então, todos nós recebemos esse talento e temos que bem trabalhá-lo. Não adianta reclamar das dificuldades e dos obstáculos. Temos que encará-lo ou encará-los sob outra perspectiva, na tentativa de, como nos diz aqui Humberto de Campos, acender esta luz que é a dor no campo de trabalho em nosso favor. Os raios destas dores abrem acesso aos tabernáculos divinos. São os caminhos que vão nos aproximar da nossa melhoria individual rumo ao Criador. Agora, uma coisa muito interessante é a análise do comportamento desse terceiro servo, que somos nós. Quais são as atitudes que se destacam analisando o que ele faz ou deixa de fazer, né? A gente percebe que se trata de alguém que não assume a responsabilidade pelo próprio fracasso. Se vocês lembrarem do texto que eu li no início, a gente vai ver que o servo diz que ele não fez nada com o talento porque o Senhor era mau e ia castigá-lo. Então ele teve medo. Então ele não assume a responsabilidade, ele não fez porque ele não quis, ele não fez porque o Senhor era mau e poderia castigá-lo. Então ele não assume a responsabilidade pelo próprio fracasso. Trata-se de uma característica muito particular da humanidade terrena, porque a gente sempre busca culpados para as nossas atitudes, para os nossos erros, e raras vezes a gente reconhece o fracasso como responsabilidade da nossa inoperância, do nosso pouco esforço, da nossa falta de trabalho, atenção, e por aí vai. Esse terceiro servo culpa o Senhor pelos seus insucessos. O Senhor é mau, o Senhor é severo, o Senhor iria castigá-lo. Então, nós também, né? A gente procura sempre nos isentar de responsabilidades e buscar culpados. A culpa nos persegue em tudo, desde pequenininhos, nunca fui eu, sempre é o outro. E a gente sempre identifica esse outro, né? Aqui na parábola, o culpado é Deus. E quantas vezes a gente, né, condena Deus? Por que eu? Por que está me castigando dessa maneira? Então, nós identificamos muito das nossas atitudes aqui também. E uma coisa interessante é que este indivíduo, ele se justifica porque ele tem medo. E também, muitas vezes, a gente alega a mesma coisa. Eu não fiz porque eu tive medo. Este servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Ele recebera as mais reduzidas possibilidades de ganho, afinal recebera apenas um talento, né? Mas temera lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação, medo de trabalhar, de servir, de fazer amigos, de desapontar, de sofrer, da incompreensão, da alegria, da dor. Alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte, e na morte confessam o medo da vida. Então, o medo é esse elemento que nos impede de caminhar para frente, e temos que lutar contra esses medos, né? Buscar apoio aonde quer que seja, para que consigamos vencer estes desafios e desenvolver as nossas virtudes, mesmo com a dor ao nosso lado.
porque a dor vai ser o talento que nos vai realmente burilar o espírito. Ao final da parábola tem a seguinte passagem: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Aqui eu acho que parece uma daquelas incoerências, né? Poxa, ele já tem e ganha mais e o que não tem vai perder até aquilo que tem. E aí, analisando esse trechinho, né, eu me recordei de uma passagem lá no Livro dos Espíritos, uma pergunta, a questão 642, que diz assim: basta não fazer o mal? Lembram-se da resposta? Não. É preciso fazer o bem. Ou seja, não adianta não fazer nada. É preciso que façamos o bem. Ou seja, aqui fica muito claro, né? Se você não tem, até o que você pensa que tem, como diz na parábola, você vai perder. Porque muitas vezes a gente vem numa existência carente de algumas condições físicas e intelectuais, porque não valorizamos aquilo que tivemos em existência pretérita. Então, a gente vai valorizar pela falta, pela carência. E me digam que não é assim, né? Muitas vezes a gente só dá valor a coisas, a pessoas, quando elas se vão. E aí a gente percebe quanto elas eram importantes. Aqui está nitidamente essa expressão da parábola. Mas ao que não tiver, até o que pensa que tem, ser-lhe-á tirado. Afinal, o que temos é o que desenvolvemos em nós. O resto é tudo empréstimo divino para o nosso trilhar terreno. Então aqui a gente vê o valor do esforço. Aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que recebe da misericórdia divina, expiará em futuras encarnações de sofrimentos. O quê? A preguiça, a má vontade de que deu provas. Quando se ver privado, né, quando se vir privado até do pouco que teve por empréstimo. Então, como eu disse, né, vamos valorizar quando nos faltar. E já chegando aqui ao final, espero que ainda não estejam cansados, tem um livro bem interessante, chama-se Parábolas Terapêuticas, de Alírio de Cerqueira Filho, e quando ele analisa a parábola dos talentos, ele faz uma interpretação bastante interessante também a respeito desse terceiro servo. Ele compara esse indivíduo a um homem que está sedentário, acima do peso, estressado e que de repente começa a sentir dores no peito. Ele vai ter 2 atitudes e aí ele vai analisar essas atitudes. Qual seria a motivação correta? Que foi aquela buscada pelos 2 primeiros servos. A ideia que nós temos que construir é de aproximarmos da saúde. Quando a gente busca se aproximar da saúde, a gente vai modificar o nosso modo de vida para ter mais saúde. Então, o que a gente vai fazer? Colocar uma atividade física na rotina, mudar hábitos alimentares, buscar alguma coisa mais relaxante para o lado mental, né? Tentando se desestressar. Então, a gente percebe que com essas atitudes, a dor no peito passa. Nós ficamos com a autoestima mais elevada, nos sentimos melhores. E o resultado vai sendo empolgante, construindo algo como uma força contínua, que promove cada vez mais a continuidade das ações. Então, toda vez que eu faço aquilo e percebo que eu melhoro, eu continuo, porque o meu objetivo é ter saúde. Então, a gente vê que esses são os servos fiéis, que têm o foco na solução do problema. Você recebeu os talentos, precisa desenvolvê-los. Vamos empreender tudo o que pudermos da nossa inteligência, dos nossos esforços físicos e mentais, para trabalharmos esse talento. Então, quanto mais a pessoa está motivada, mais resultados positivos ela alcança, mais motivação e mais entusiasmo. Então, a busca correta é a aproximação da saúde. É algo que Alírio diz que é a motivação por aproximação. No entanto, qual seria a atitude do terceiro servo? Ele busca afastar-se da doença.
Então, acho que vocês já identificaram o que acontece, né? Ele faz a mesma coisa do primeiro. Ele insere uma atividade física, muda hábitos alimentares, procura algo relaxante para o estresse, e aí, de repente, as dores no peito passam. Opa, agora eu já estou bom. Então, eu posso voltar à vida que eu tinha. Então, eu não vou mais fazer atividade física, vou comer tudo que eu comia, né? Vou ter os hábitos ruins. Então, eu estou objetivando apenas me afastar da doença. Então, quando a doença vai embora, eu volto à atitude equivocada. É uma motivação por afastamento, afastamento do problema e não busca da solução. Então, é mais ou menos essa interpretação que ele traz e que nós podemos certamente encaixar em várias situações da nossa existência. Será que estamos buscando resolver os problemas por aproximação da solução ou por afastamento do problema? Então, pensemos nisso, né? E fechando aqui a nossa reflexão, o Humberto de Campos tem 2 livros em que ele fala sobre a parábola dos talentos. Aquele que eu mostrei para vocês, a primeira interpretação ali do livro Luz Acima, e no livro Estante da Vida, no capítulo 4, ele traz uma segunda interpretação para o que seriam os 5, os 2 e esse único talento que o servo teria recebido. Ele diz, nessa interpretação, que o terceiro servo recebeu o conhecimento espírita. Fica-nos também uma grande reflexão, porque o conhecimento espírita, ele está envolvido por uma série de questões muito desafiadoras. Porque, como a gente está falando desde o início, o principal desafio não é estudar, ler, conhecer, mas é aplicar tudo aquilo que nós estamos estudando, conhecendo, vendo. Então, aqui a gente vê, né, o desafio de também ter recebido esse talento. Nós vamos utilizá-lo para realmente nos melhorarmos, para ajudarmos as pessoas que nos cercam, ou vamos escondê-lo, enterrá-lo? Então, que essas reflexões possam nos auxiliar na melhoria das nossas atitudes ao longo dessa existência, né? Vamos pensar sobre os talentos que recebemos, sobre o que estamos fazendo com eles, se estamos usando para nos melhorar, para ajudar os outros, ou estamos fazendo, como dizia Jesus em outra parábola, né? Escondendo a luz, a candeia debaixo do alqueire e deixando que esse conhecimento não se multiplique. Então, esses são alguns, né? Algumas possibilidades de interpretação dessa linda parábola à luz da doutrina espírita. Eu espero que vocês tenham aproveitado, reflitam, tem muitas coisas para a gente refletir, né? E guardem a parábola com muito carinho em seus corações, buscando desenvolver a cada dia um pouquinho mais dos talentos únicos que cada um de nós recebeu. Agradeço imensamente pelo convite para conversar com vocês aqui na Casa Espírita e agradeço também pela atenção de todos vocês. Tenham uma excelente noite. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais
ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.